Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula. Essa aula, gente, eu fiz com ela é uma aula enxuta, ela é uma aula que vai trazer para vocês uma visão geral do que você precisa ter em mente para você ir se preparando ao longo aí da sua caminhada para que você possa construir uma advocacia sólida, uma visão de negócios da sua profissão. E por que eu falo visão de negócios? Porque nós somos muito mal acostumados a estudar na faculdade, não só na faculdade de Direito, mas também em qualquer outra profissão, devido à nossa estrutura de ensino, a nossa visão de Estado. Não entro aqui no mérito político, mas em si, na prática mesmo, de quando você é lançado no mercado de trabalho. E para que você se forme, você estuda aí a faculdade, no nosso caso, 5 anos de Direito, e a gente aprende muito o quê? A técnica, a tentar colocar ali em prática o básico do que precisa para você conseguir iniciar o exercício de uma profissão, que no caso é a nossa advocacia. Porém, a grade curricular, ela não traz uma visão geral do que você de fato precisa para quando chega aí no mercado de trabalho. Então, o que eu gerei uma aula bem básica, com pinceladas, para que você consiga entender o que você precisa para desenhar a sua estratégia de negócio. E eu digo negócio porque a advocacia, ela não deixa de ser um negócio. A prática, é muito importante que você entenda e enxergue a sua profissão como um futuro negócio. E para isso, para que ela ande da melhor forma possível, para que você desenvolva ela e no futuro você possa até delegar melhor as tarefas, você precisa entender o que você vai construir ao longo aí dessa sua advocacia. Então, o primeiro, vou mostrar os slides para você. E o que precisa ter em mente para construir essa mentalidade de negócio? Primeiro, claro, você precisa acreditar em você. Porque se na sua capacidade de servir com a profissão, o segundo ponto que você precisa olhar aí é mentalizar o pensamento, bons pensamentos, pensamentos construtivos, pensamentos que edifiquem você como profissional e como pessoa. Porque se não partir disso, você muito provavelmente na frente, muito provavelmente diante de desafios, você vai desistir. Porque a advocacia, ela é uma profissão que ela demanda muita responsabilidade para nós advogados. Então, você tem que imaginar que você seja sempre construtiva. Assim, a sua atividade, os seus pensamentos têm que ser construtivos. E o terceiro ponto aí é que todos os dias vocês precisam realizar ao menos uma ação, uma execução, para que as coisas tomem a forma e se concretize. Porque não adianta nada você vocês estão estudando aqui esse curso comigo. Eu estou dando o passo para que vocês possam construir a advocacia de vocês. Iniciar o norte e colocar, claro, as suas experiências, as suas expectativas e até criar os seus modelos de negócio. E aí você às vezes fica só estudando e não vai lá e não executa uma ação, não vai lá e não faz um exercício que eu falo aqui, não vai lá e não presta atenção nisso que eu tô falando, de que você precisa entender, mentalizar e profetizar. Quando eu falo profetizar, é falar em voz mesmo, alto aí, no seu escritório, na sua casa, o que você deseja que seja construído na sua profissão, quais os clientes que você deseja atrair, qual o valor de honorários que você deseja ter todos os dias, ou ter por mês, ou ter por semana. Então, tudo isso é uma construção de uma postura de ação, de atitude com o seu corpo, com a sua fala, com a sua mente, para que todo o seu processo profissional ele se realize e ele se concretize, tá? Para você começar um negócio,
é preciso pensar nesses pilares. Existem muitos outros, mas eu estou trazendo só esses porque é para a gente afunilar aí para vocês realmente desenvolverem essa capacidade ao longo do curso e de toda a sua visão de trabalho. Você precisa pensar produtos e serviços que você vai ofertar, no marketing, de como vai ser essa questão do marketing, nas vendas, quais os canais de vendas que você vai distribuir e uma organização interna do fluxo de trabalho. Vamos para o produto que eu irei ofertar, ou seja, você se formou ou você já está advogando, mas não está satisfeita, está com clientes de várias áreas, clientes de áreas que vocês não gostam, clientes de áreas que às vezes vocês não dominam, mas vocês acham, acreditam que precisa pegar esses clientes para desenvolver aí uma estratégia, uma atividade prática melhor. Então, para que não fique dessa forma, para que você não se perca no meio do caminho, é importante encontrar produtos que vocês vão ofertar, tá? Produtos e serviços. Aqui você entra e olha o nicho, olha as áreas de atuação. Não tem muita regra de escolha nisso. É uma coisa que deve vir de cada um, do coração mesmo. Eu falo aqui que tem que vir do coração, do que está se apresentando para você e que de certa forma você se sente confortável e feliz de estar realizando ali aquela atividade dentro do direito. Do que mais você tem afinidade nos estudos, por exemplo. Às vezes o seu racional ele vai querer um caminho, mas na prática vem uma outra área, vem com mais facilidade até para você. Assim como aconteceu comigo. Vou contar uma história para vocês que no início da carreira e até antes de eu me formar, antes de eu sair da faculdade, eu porque eu queria atuar no nicho de direito tributário. Eu achava que eu ia ser advogada tributarista. Eu fiz estágio no STJ, nos gabinetes, e lá eu atuava especificamente com recursos que trabalhavam essa área do tributário. Eu fiz a minha monografia em tributário, eu fiz a minha OAB em tributário, então tudo caminhava para que eu fosse para o tributário. Mas quando de fato eu me joguei no universo do mercado jurídico, apesar de eu ter feito algumas ações para que buscasse esses clientes tributários, os clientes que chegavam para mim, que chegavam para o escritório, eram a maioria clientes da área civil. E isso acabou que foi me gerando um olhar diferenciado e eu vi que eu gostava de atuar. Então, mesmo que quando eu atuava em causas tributárias, exclusivamente tributárias, eu via que o meu coração não vibrava tanto por aquilo que racionalmente eu tinha escolhido na faculdade. Então, observem isso, porque não necessariamente aquilo que você talvez está pensando na sua cabeça, de fato vai ser o caminho, tá? Então, pense e fiquem atentos a isso na escolha do nicho. Não existe um certo ou errado. Existe, assim, que você precisa escolher uma determinada área, determinado assunto para que você não se canse, não se esgote tanto logo no início. E aí, quais as perguntas para te auxiliar nisso, né? Vamos aí algumas perguntas que vão te auxiliar para você conseguir traçar aí e te ajudar nessa escolha. As perguntas que você deve fazer e responder para você. Quais os assuntos você mais gosta de estudar no direito? Quais assuntos você estuda que ficaria horas e horas se fosse preciso e não tiraria a sua paz? Desses assuntos, coloque no Google e faça uma pesquisa e veja a quantidade de artigos, de matérias e concorrentes que já falam dele. Quando você faz isso, você vai ter uma observação em relação aos seus concorrentes, tá? Para você ver se é um assunto que tem demanda, né? Até para isso, você vê se realmente tem demanda, apesar de você gostar, apesar de você ver que é aquilo que você gostaria de atuar, mas você também vai verificar se tem demanda. Colocar também
o nicho escolhido, as palavras que tenham a ver, os procedimentos extrajudiciais e judiciais que tenham a ver com essa área, colocar numa pesquisa no Google Trends e veja onde no Brasil tem a maior quantidade de pessoas interessadas nesse assunto. Não tem como só atender digital. Então, e aí, até que ponto você precisa se deslocar e até que ponto realmente você vai se programar para poder ir atender aquelas pessoas naquela região. Então é toda uma logística, porque aí você economiza tempo, economiza perda de dinheiro, de achar que porventura, numa ilusão, aquilo ali iria acontecer. Então quando você entra no Google Trends, ele te dá essa visão panorâmica das áreas aí que você porventura esteja escolhendo para atuação. Definir que, um exemplo de definição de nicho. Definir que vou atuar no direito imobiliário. Essa é a área, você escolheu aí a área. Definir que vou atender os corretores de imóveis. Você definiu dentro de suas pesquisas, dessa que eu informei inclusive no Google, para vocês verem a quantidade de diligências, a quantidade de artigos, a quantidade de assuntos que são voltados para esse público, que é o que aqui no modelo a gente está colocando. Então, eu defini que vou atender os corretores de imóveis. Primeiro, porque a maioria das imobiliárias já tem um departamento jurídico. E segundo, que os corretores de imóveis, muitas vezes, eles não entendem dessa parte jurídica com profundidade. E aí, muitas vezes, nos negócios que eles vão fazer, podem gerar grandes riscos aí para os clientes deles. Então, é uma dor que, se você conseguir mostrar para eles a importância de uma assessoria jurídica dessa área, você tem grandes possibilidades de ter clientes aí a bastante vapor no seu escritório. Definir que vou oferecer os seguintes produtos. E aí a gente vem para a questão de produtos. Produtos aqui, gente, no sentido, não é só produtos físicos ou um infoproduto. Hoje a gente coloca os serviços, as áreas de serviços, o que dentro daquela área tem de atuação com o nome de produtos, tá bom? Hoje o mercado, hoje ele trabalha nesse sentido, dessa forma. Então aqui a gente pode definir os produtos, que seriam serviços extrajudiciais, contratos de compra e venda, locação, análise de risco, due diligence, serviços assim bem específicos da área do extrajudicial. E os serviços judiciais, que são as ações de cobranças, os despejos, adjudicação, responsabilidade civil e rescisão de contratos. Onde é a palavra-chave que você vai ter que sempre se perguntar aí. Onde é que eu vou oferecer esses serviços? Para onde? Então, tem a internet, presencial, em locais de eventos que tenham corretores de imóveis, fazendo uma parceria com o Cresce, de repente fazer uma parceria com alguma entidade ou com alguma instituição que demande aí cursos, enfim, e que você pode estar em contato com esse possível cliente seu. E o como, que é o por último aqui que a gente vai falar, nesse atrair esse público, é elaborando conteúdos de blog no meu site, elaborando conteúdos no Chus Brasil, nas redes sociais, conteúdos em ambiente online específico para pessoas que têm o link. Então, o como você vai definir, como você vai atingir esses locais que você vai oferecer o seu serviço, tá? E aí agora vamos falar do marketing. Dentro da sua estratégia de negócio, é importante você desenhar aí o seu marketing, tá? O marketing são todas as estratégias que você vai utilizar para atrair mais clientes e se posicionar no mercado. No marketing, claro, a gente tem uma série de assuntos, mas eu vou falar aqui apenas de alguns pontos e de maneira bem resumida. E aí eu já informo aqui para vocês que, se porventura vocês quiserem aprofundar nessa questão do marketing e tiverem interesse no assunto, vocês podem enviar mensagens que eu envio os links, que eu tenho um curso específico que envolve, você vai entender sobre marketing digital, sobre comunicação e sobre essa mentalidade de como ter uma visão de negócio mais aprofundada e também como fazer as vendas através da internet, tá bom?
E um recurso que eu quero mostrar para vocês é que antes de vocês fazerem o marketing é preciso se conhecer. Realmente, sim, vocês precisam se conhecer. Conhecer como será a construção da marca e os pilares que norteiam o crescimento de qualquer profissão. E aí eu vou mostrar para vocês, vou dar um bônus aqui na aula, que seria que vem a ser essa pirâmide da revelação. A pirâmide da revelação nada mais é do que a base de uma pirâmide é você entender sobre as suas habilidades e desenvolver a construção da sua marca. O meio dela será a comunicação, de como você vai comunicar essas habilidades que você tem e a sua marca. E o topo é onde você constrói e você faz toda essa construção prévia para você atingir o topo, que é o topo das vendas. Então, esses são os 3 pontos aí principais para você começar a construir a sua estratégia de marketing, tá bom, gente? E é muito importante que isso tenha na sua mente, porque se você não tiver isso, muito provavelmente você vai ficar perdida jogando tempo, jogando conteúdo, jogando dinheiro fora, contratando pessoas de maneira aleatória. Então, essa é uma dos pontos principais aí para desenvolver essa estratégia de negócios da sua advocacia. Eu não vou aprofundar aqui porque ela realmente é um assunto que ela vem toda detalhada lá no meu outro curso, tá bom? Que envolve marketing, empreendedorismo e comunicação, mentalidade próspera. Então aqui é só mesmo para você entender que o seu marketing precisa dessa visão. E aí vamos para as vendas. As vendas, ela é um vilão geralmente de qualquer profissão ou negócio, pois esqueceram de nos ensinar e que além da gente se tornar um profissional, a gente na verdade se torna um vendedor, tá? É o nosso maior ofício, é o vendedor, porque a gente vai ter que vender o que a gente aprendeu. De certa forma, a gente tem que conquistar os clientes pelos quais nós vamos prestar aí esses serviços tão maravilhosos que são da advocacia. Então, as pessoas desistem, as pessoas fazem errado, ou sequer fazem, porque não entendem como é vender os seus serviços. E aí hoje nós temos os principais canais de vendas, que são através da internet, especificamente, principalmente aí das redes sociais. E quando gente, Larissa, que eu devo começar a vender? Imediatamente, eu digo para vocês que vocês têm que vender imediatamente. Mas para não ficar uma coisa sem planejamento ou direcionamento, é importante ter feito aqueles passos que eu ensinei no direcionamento aí da sua escolha do nicho de atuação da nossa aula, do início dessa nossa aula, e definir os produtos e os serviços. Se vocês tiverem essa definição, gente, já vou falar para vocês que vocês estão aí com 50% do caminho andado, tá? Porque aí você passa para essa parte de venda. Então, o processo de venda ele é bem básico, que ele passa pelo contato, que é a conexão, a confiança que você vai ter que gerar aí com o seu cliente, o acolhimento do cliente e mostrar para ele as vantagens que o seu produto ou serviço ajudam a sanar as dores dele. Esse é o segundo ponto da venda. Não adianta você ter aí produtos e serviços que não tenham de alguma maneira, não atinjam de alguma maneira a solução dos problemas aí dos seus clientes, tá bom? Então você tem que entender sobre as dores dos seus clientes e você conseguindo entender sobre isso, você vai naturalmente transformar o processo de venda em uma conversa mais amigável e aí você consegue realizar muitas vendas, tá bom? E aí vamos lá para o processo de vendas. Tem alguns pontos principais que você tem que ter no seu processo de vendas. E aí eu deixo o entusiasmo. O entusiasmo, gente, se vocês não tiverem acreditando no seu produto, acreditando em você, entusiasmado de que você vai impactar pessoas, que você vai impactar ali através da sua atividade, que você ficou 5 anos estudando, ou que você já está aí na caminhada de angariar clientes, de trabalhar, de melhorar os seus estudos, se você não tiver entusiasmo, muito provavelmente você vai desanimar no meio do caminho, porque o processo de vendas não é tão simples como a gente imagina. Outro ponto importante aí no processo de vendas é que você precisa ter sempre uma conversa amigável, introduzindo na conversa possibilidades de soluções que o seu produto ou o seu serviço tem para sanar as dores do público-alvo.
Então você encontrou aí o público-alvo, encontrou aí o seu cliente, tá com o seu entusiasmo, aí você começa essa conversa. Essa conversa, ela tanto pode ser feita no presencial, que é onde você tá aí num network, num evento, nas comissões da OAB, ou simplesmente até na rua, de repente acontece alguma coisa de você participar de alguma situação que ali, dependendo, você vai conhecer pessoas e vão te gerar uma certa conexão, uma possibilidade de você dizer que é advogada. E, claro, evidentemente, através das redes sociais. Nas redes sociais, você precisa saber desenvolver essa comunicação. E você só consegue a partir do momento que você para de falar de si e mostrar aquilo que o seu público tem interesse. Então, o que o seu público tem interesse, o que você vai, de alguma maneira, chamar a atenção dele para que ele possa entender que aquele conteúdo que você está gerando ali na rede social está tendo um benefício para ele. Isso já é o seu processo de venda natural nas redes sociais, tá bom? E outra coisa que é você saber que a venda é emocional e que cada cliente tem um perfil de comprador. Alguns são mais impulsivos e vão comprar na hora, outros vão ser mais pensativos e precisam de mais detalhes para decidir aí fechar o contrato com você. Então, se cerque de informações, de dados, de possibilidades, de estatísticas, para que você possa mostrar aí para o seu futuro cliente como que ele fica se ele não te contratar. Ou seja, se ele não te contratar, vai causar mais prejuízo para ele do que ele ficar aí com o seu auxílio. Vamos agora falar do fluxo interno do seu escritório, da sua advocacia. Quando eu falo fluxo interno, gente, eu não estou falando só de uma estrutura física, tá? Não estou falando, ela já está falando como se eu já tivesse muitas pessoas. Não, estou falando exatamente se você é sozinha. Mesmo você sozinha, se você não tem estrutura física, você precisa criar um fluxo, uma ordem de como vai funcionar os processos internos dos seus atendimentos, do fluxo do seu trabalho, olhando os processos, porque quando você realiza isso, consequentemente lá na frente, você aumentando aí, você precisando contratar pessoas, vai ficar muito mais fácil, tá bom? Porque aí você precisa treinar as pessoas, toda a equipe, enfim. Então, a entrega do fluxo de trabalho precisa ser estruturada, o mínimo possível. Não é uma coisa absurda, grande, que vamos falar aqui, mas o mínimo possível ela precisa ser estruturada. Então, isso tudo é um diferencial na sua advocacia. Então, você cria um manual de condutas e ética do seu escritório, mesmo que seja apenas você, viu? Crie um modelo padrão de todos os documentos extrajudiciais, de atendimentos, mensagens para os contatos de e-mail, WhatsApp e demais redes sociais, petições, memoriais. Então, crie esse fluxo já para ficar tudo certinho nas pastas. Crie também formulários do Google Forms para você ter as pesquisas de satisfação. E outra coisa que é importante é você criar aí a missão do escritório. Qual que vai ser a missão do seu escritório? Valores, os princípios que vão nortear todas as suas condutas e de todas as pessoas que por ali, porventura, venham a trabalhar com você. Feito esse plano básico e explicado aí nessa aula, você já tem, gente, todo um protótipo com visão empreendedora e de direcionamento pelo qual o porquê você está como advogada. Então, o porquê, desenvolver esse porquê é desenvolver um planejamento o mínimo possível. O que eu tô passando aqui para vocês, na verdade, é o mínimo, tá? Porque nem esse mínimo, a maioria dos profissionais que são jogados no mercado de trabalho, eles sabem. Então, a partir dessa visão geral, aí sim você tem condição, inclusive, de saber quais cursos que você vai comprar, quantos cursos você precisa fazer de determinados assuntos. Porque, por exemplo, vocês estão aqui fazendo o curso do Zero à Sentença comigo. Envolve prática, envolve extrajudicial e envolve uma certa pincelada de visão de empreendedorismo. Mas vocês precisam ficar só vendo o meu curso? Não, vocês podem assistir também outros. Por quê? Vocês, tendo essa formação aqui do meu, já vão sair com uma bagagem maior. Aí vão ver o do meu colega, mais uma bagagem. E com isso vocês vão construindo o porquê maior da sua advocacia. Então, gente, essa primeira aula aqui, ela é muito fundamental e ela é muito importante para que você desenvolva o apreço e o propósito real do porquê você vai estar fazendo
todos os dias o que você escolhe fazer aí para os seus clientes, na área que você escolher, no lugar que você vai desenvolver essa captação de clientela. Então, gente, eu espero muito, com muita assim, anseio aqui no meu coração, que essa aula possa ter sido aí um geralzão para você entender o caminho que você precisa percorrer dentro, lógico, dessa visão periférica que eu falo, que ela é uma visão periférica da prática efetiva técnica jurídica, mas que ela é muito fundamental para que inclusive a sua prática jurídica ela também se desenvolva de uma melhor forma. Eu espero que tenha contribuído aí com essa aula e aí vamos para a próxima aula.